uma vez bem-vindo para os nossos vídeos preparatórios para a segunda fase do INSPER aqui no canal do YouTube da BIE. Esse é o último vídeo da nossa série, mas como de costume a gente deixou o melhor para o final. A gente vai passar de novo por algumas das técnicas que a gente apresentou, certo? Mas a gente vai pegar a experiência do Lucas, que vocês já conhecem, que tirou 980 na segunda fase do INSPER em uma das suas avaliações, e também foi aprovado em outra ocasião, mais uma vez, na segunda fase do INSPER, e ele vai falar um pouco sobre como ele usou essas técnicas no caso prático, certo? Trazendo aqui um pouco a realidade do brainstorming, certo? A gente tem 4 técnicas do brainstorming. A técnica baseada na tua lista de disciplinas, vocês já sabem qual é, pensar em quais disciplinas vocês mais conhecem, e aí pensar em perguntas que seriam baseadas naquelas teorias, naquelas visões do conhecimento. Também existe a técnica baseada nos stakeholders, nas partes afetadas do debate, ver quem seria afetado por aquela discussão da tua arguição oral, e aí perguntar, fazer perguntas direcionadas para essas pessoas, fazer também as perguntas mais jornalísticas, o que, como, quando, onde, como, porquê, e a variação de cenários. Lucas, para ti, na tua experiência, qual foi a técnica mais importante para a arguição oral? A técnica mais importante para mim na arguição oral foi principalmente a dos stakeholders, porque apesar disso ser algo bem óbvio e que deveria estar ao conhecimento de todas as pessoas, as perguntas mais óbvias e mais fáceis de serem extraídas diretamente do tema são aquelas que normalmente as pessoas não costumam lembrar de fazê-las. Então, logo que você vê o tema, existem uma série de perguntas que você consegue extrair para arrecadar os primeiros conhecimentos mais básicos e mais fundamentais, que vão ser os alicerces das perguntas mais sofisticadas e elaboradas que você vai fazer em seguida. Então, logo que você consegue identificar as pessoas afetadas, dali você vai conseguir extrair uma série de perguntas e ramificar essas perguntas para outras mais elaboradas e sofisticadas, com as outras técnicas de brainstorming que já foram vistas aqui no curso. Mas no primeiro momento eu acho muito importante que você tenha essa facilidade, essa prática em identificar as pessoas afetadas diretamente por aquele tema. Vamos pensar num caso concreto aqui. Se a gente tivesse uma arguição oral, por exemplo, sobre o tema da pena de morte, como é que você faria para usar essa técnica dos stakeholders? Perfeito. Para o tema pena de morte, a primeira pessoa afetada que eu elegeria seria o réu que está sendo condenado a essa nova pena. Em seguida, algumas pessoas relacionadas com o réu, então a sua família, a vítima do crime que aquele réu cometeu também seria uma pessoa afetada, a família da vítima seria outra pessoa afetada, e a partir disso a gente consegue extrair uma série de perguntas para questionar o direcionamento que esses grupos, porque perceba que eu elegi algo como indivíduos, mas nós nunca questionamos o indivíduo enquanto unitário, nós questionamos o grupo que ele representa. Então, o grupo dos réus condenados por um crime que seria condenado com pena de morte. Qual o direcionamento que ele adota acerca desse tema hoje? O grupo das famílias de réus que seriam condenados por esse crime. Qual o direcionamento que eles adotam hoje? Então, no primeiro momento, essas seriam as 4 pessoas, esses 4 grupos que eu elegeria como stakeholders principais. Exatamente. E aqui, esse tema o Lucas não estava avisado, tá? Ele pegou esses 4 stakeholders logo em alguns segundos, mas lá ele vai ter 1 minuto para pensar. Você vai ter 1 minuto para pensar. Então a gente pode ir até mesmo em stakeholders que não sejam essas pessoas mais imediatamente afetadas. Como assim? Bom, é óbvio que na discussão da pena de morte, esses 4 grupos são os mais diretamente afetados, mas a gente pode pensar também, por exemplo, que no sistema judiciário os juízes ganhariam mais poder. Então, eles também são uma parte afetada por isso. A gente pode também discutir, o Lucas falou sobre o réu, mas a gente pode sempre tentar dividir os stakeholders que a gente já encontrou para encontrar novos grupos dentro dele. Como assim? Existem réus que são culpados, mas existem réus que são inocentes e que vão ser condenados à pena de morte. Então, já são realidades completamente diferentes. A gente pode usar essa única técnica dos stakeholders e ir achando pormenores cada vez mais específicos. Mas além dessa técnica, existe outra que eu lembro que você falou que foi um diferencial para você, que foi a técnica dos cenários. Explica para o pessoal exatamente o que é um cenário alternativo dentro da arguição oral. Exatamente. A técnica dos cenários consiste na imaginação de cenários daquele tema. Então, você consegue elencar principalmente 3 cenários com muita facilidade.
seria o cenário otimista, em um mundo ideal, como aquele tema funcionaria, o cenário provável ou mais realista daquele tema aplicado à realidade, e o cenário pessimista, em um mundo que dá tudo errado para aquele tema. Por exemplo, nesse tema da pena de morte, qual seria o cenário otimista? Que o réu se contenta em ser condenado à pena de morte, a família do réu também, todas as pessoas diretamente afetadas se contentam com aquilo, estão satisfeitas com aquela decisão, as instituições que abrangem o tema, nesse caso, o Ministério da Justiça, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema carcerário no geral, tem estrutura para cuidar dessa nova medida e os especialistas entram em acordo e concordam unanimemente com a possibilidade dessa medida se tornar real. Então, todo mundo concordaria que a pena de morte seria algo efetivo para o nosso sistema carcerário. O cenário realista atua como interseção entre o otimista e o pessimista. É algo mais palpável, algo que a gente vê acontecer hoje em dia. Então haveriam famílias que seriam a favor da pena de morte, teriam famílias que seriam contra. Provavelmente nas instituições haveriam dispositivos para tornar a pena de morte real, mas haveriam outros que dificultariam trazer aquilo à realidade. E assim vai. Existem várias coisas para o cenário provável que fica no meio termo entre o otimista e o pessimista. E o pessimista, como já foi dito, seria o pior cenário possível. A pena de morte, por exemplo, seria aprovada, o réu seria contra, as famílias seriam contra, as instituições não colaborariam com aquilo, muitos inocentes seriam executados pela pena de morte de maneira injusta. E o que a gente consegue extrair da imaginação dos cenários? Imaginando esses cenários positivos e negativos, a gente consegue extrair principalmente as perguntas dos stakeholders, que já foi citado como sendo perguntas importantes, por serem as perguntas que serão os alicerces da nossa arguição, que trarão essa base nas nossas informações. Será a primeira luz que nós teremos para começar as próximas perguntas. Então, mas isso que você falou, esses 3 cenários mais prováveis, é interessante fazer um esclarecimento. Normalmente, quando você começa a sua arguição, você está pensando no cenário realista, certo? E o que é que acontece? Às vezes, pode acontecer das suas perguntas acabarem. Você não tem mais perguntas em mente. Então, você troca de cenário e, às vezes, com os mesmos stakeholders que você tinha antes, você consegue achar novas perguntas. Como assim? Digamos que você fez perguntas direcionadas para as famílias dos condenados à pena de morte. Quando você coloca o seguinte cenário, em um cenário onde existem altos índices de inocentes condenados à pena de morte, ok, você estabeleceu esse segundo cenário, as perguntas que você vai fazer para esse mesmo stakeholder já se tornam completamente diferentes. Já existe toda uma nova abertura, uma nova gama de perguntas. Mas é importante lembrar, certo, que essa é uma técnica que eu recomendo para alguns dos meus alunos, que o Lucas usou e conseguiu notas excepcionais, mas que essa é uma técnica que ela não é tão comum assim, até mesmo na perspectiva dos avaliadores. Ela está sendo mais implementada no INSPER agora. Então, sempre que você for usar um novo cenário, é importante que você esteja reforçando. Olha, nesse contexto, nesse cenário, se tal coisa acontecer, a pergunta vem logo em seguida. Entendeu? É importante que você deixe claro para o avaliador que você está fazendo cada pergunta dentro daquele cenário alternativo. Quando você estiver no cenário realista, que é o cenário base, você não precisa explicar que você está no cenário realista, porque, enfim, esse é o cenário que se espera em que você esteja, correto? Agora, Lucas, eu queria falar um pouco mais também sobre o debate, certo? Uma das principais características, um dos principais erros do debate é achar que o debate é simplesmente sobre refutar os outros. Quais são as competências para ti que você acredita que, além da refutação, de você ter um argumento coerente, de você fazer um ataque coerente ao argumento dos outros, quais características são importantes para um debatedor no INSPER? Então, principalmente as competências que são avaliadas pela banca avaliadora do INSPER são a comunicação assertiva, que é o que foi dito sobre estruturar argumentos, estruturar uma boa fala, mas também a interação com pessoas. Então é muito importante que todas as suas falas demonstrem empatia com o ponto de vista, com o posicionamento do outro candidato. Nunca faça uma fala que seja agressiva, que seja rude com o que está sendo demonstrado pelo outro candidato. É importante ressaltar isso, porque muitas vezes a gente consegue perceber que existem bons argumentos sendo colocados naquele tema, argumentos válidos, bem estruturados,
mas pela forma com que eles são entregues, existe uma perda de pontos tremenda, porque não é colocado da melhor maneira, não é dito da maneira mais eficiente e mais empática. Essa é a palavra-chave. Empatia deve ser demonstrada no debate a todo momento. Perfeito. Empatia é fundamental no debate, até para compreender que, bem, o INSPER é uma instituição que ela te prepara muito para o mercado de trabalho, certo? Então, em parte, essa avaliação está medindo como você vai lidar com divergências em um cenário real, se você tivesse uma empresa, e um cenário negativo, e também como você vai conseguir ter um trabalho construtivo, muitas vezes, para buscar uma boa nota coletivamente. No debate, você tem 6 debatedores, seis participantes, sendo 5 debatedores e um mediador. Os 5 debatedores podem se posicionar como quiserem, mas normalmente eles se posicionam a favor ou contra o tema. Podem haver variações sobre como ser contra ou como ser a favor. Mas é interessante até mesmo que você busque em algum ponto por uma boa nota coletiva, não apenas pela sua boa nota individual. Eu concordei com o Lucas, nós estamos mais ou menos do mesmo lado do debate, mas não precisa ficar o tempo todo pensando, poxa, eu preciso aqui do novo argumento para superar o argumento do Lucas. Não, eu posso simplesmente pegar um dado científico, uma nova informação que eu tenho e trazer uma fundamentação mais profunda para o que ele já falou. E aí, ao mesmo tempo que eu dou uma levantada no que ele falou, eu também demonstro que eu tenho uma relevância na minha fala através dessa argumentação científica que eu estou trazendo aqui, certo? Se eu puder adicionar uma coisa tão importante quanto colocar um argumento a um nível ou tentando superar o ponto de vista do próximo, é muito importante que as falas dos debatedores e do mediador também, mas principalmente dos mediadores, somem conteúdo ao debate, então tragam novidades. É bem possível que um debate, por exemplo, 5 debatedores concordem, adotem o mesmo posicionamento a favor do tema X, mas se cada um trouxer uma perspectiva diferente, o primeiro debatedor traz a perspectiva econômica analítica acerca daquilo, então aquilo é viável para o orçamento público. O segundo traz uma perspectiva jurídica, aquilo é apoiado pela nossa Constituição, pela Carta dos Direitos Humanos da ONU. O terceiro traz uma análise social, como é que a população se posiciona a respeito desse tema hoje. Então é bem possível que, apesar de haver concordância acerca de um tema, acerca de determinado posicionamento, a novidade é algo muito importante que deve ser lembrado. Perfeito, Lucas. Excepcional em relação ao debate. Mas a gente precisa lembrar agora que, assim como a gente está gravando isso aqui no estúdio, vocês também não vão ter a dinâmica do debate presencial ou da arguição presencial. A gente vai ter uma situação que é muito diferenciada. Qual conselho você daria para o nosso participante, o nosso ouvinte, o nosso inscrito no canal da BIE, que vai fazer a prova online agora nesse período de pandemia e pós-pandemia? Então, existem alguns nuances da dinâmica online que devem ser lembrados, são basicamente coisas óbvias que deveriam estar na atenção de todos os candidatos, mas que normalmente não são lembradas uma vez que é migrado para o online. Primeira coisa, quando se está prestando a dinâmica presencial e se está tendo o debate presencial, os avaliadores têm muito mais facilidade de avaliar a sua expressão corporal como um todo. Eles conseguem ver o seu corpo lá na hora e ver como você se expressa com ele. Então, para a dinâmica online, a primeira coisa que é muito importante é o enquadramento da câmera. É importante que ela consiga pegar todos os gestos que você está fazendo e que, em segundo lugar, você consiga olhar para a câmera enquanto você estiver falando. É normal que no primeiro momento o debatedor, enquanto estiver falando, olhe para a tela do seu computador ou de qualquer dispositivo que esteja sendo usado para participar do debate, para receber um feedback. Mas se os debatedores cumprirem com o decoro esperado e manterem a impassividade da sua expressão, você não vai conseguir muito feedback a partir do que você está falando. Você não vai ver muitas pessoas concordando ou discordando com expressões desse tipo. Então é melhor que você olhe para a câmera, porque isso ajuda no mecanismo de suspensão da descrença. É como quando nós assistimos um filme de terror e nós esquecemos que... E nós temos esse medo real, um monstro que nós sabemos que não existe, de fato. Basicamente, a gente sabe que aquela situação é fictícia. Por exemplo, a gente sabe que o herói do filme que morreu, ele não é uma pessoa que existe de verdade. Mas a gente fica triste, tem gente que chora, da mesma forma no filme de terror, a gente tem medo daquele monstro que está dentro da nossa telinha. Essa é toda a situação da suspensão de descrença.
E uma coisa que a gente pode fazer na comunicação com a câmera é quando a gente está sempre olhando diretamente para a câmera, quando a gente está sempre se referindo a você, inscrito do canal do BIE, e não apenas a vocês, ou pessoal, ou galera, de uma forma generalizada. A gente faz com que a pessoa sinta que a conversa é diretamente com ela, e não com um público grande generalizado. Isso faz com que exista uma conexão emocional mais profunda e que a pessoa, de certa forma, sinta que é quase como se ela estivesse conversando com você presencialmente. E essa é a sensação que a gente quer emular no vestibular online do INSPER. A gente quer que os avaliadores sintam que vocês vão ter a mesma firmeza que vocês teriam se fosse uma situação presencial. Esse material aí da suspensão de descrença é um material normalmente usado para treinar pessoas que trabalham com Instagram, YouTube e assim por diante, mas é uma coisa que a gente está adaptando para vocês aqui para o vestibular do INSPER. Lucas, mais alguma dica sobre essa questão de falar com a câmera? Além da parte da gesticulação e de olhar para a câmera, alguma outra dica que eu poderia passar aqui para essa dinâmica online relembrando a parte do decoro. É muito importante que você respeite o responsável pelas regras do debate na hora, que será o mediador. Então, mantenha na dinâmica online, como você manteria no debate presencial, as suas expressões de maneira muito respeitosa. Não se expresse de maneira demasiada, não demonstre o que você está sentindo ali na hora e respeite tudo o que o responsável naquela hora, o mediador, estiver lhe passando. Então, se o primeiro mediador decidir que o debate funcionará da maneira X e o segundo mediador decidir que funcionará da maneira Y, respeite cada um deles da maneira como eles decidirem as regras. Eles são os detentores do poder das regras do debate e devem ser respeitados em cada rodada. Isso não é o que se restringe à dinâmica online, mas que do ambiente de casa, do ambiente menos formal, muitas vezes esses nuances são esquecidos. Perfeito, pessoal. Acho que o Lucas deu a mensagem final para dele sobre esta dica. A mensagem final que eu tenho para vocês é: sigam as redes sociais da BIE, porque nós temos novidades para vocês. Nós temos esse material aqui que vocês já estão consumindo de graça, aberto a todos no YouTube, mas nós teremos novas novidades, nós teremos um material bem mais aprofundado em breve. Então sigam a BIE em todas as redes sociais, elas vão estar aqui na descrição e vocês vão ser os primeiros a serem notificados de algo que, bem, se os nossos vídeos aqui são para que vocês tenham 200% de chance de aprovação, vocês vão conseguir agora 300% de chance.